qualquer cidadão que se arvorar a entender que a Bíblia e qualquer texto sagrado, em específico aqueles expostos por Cristo ou pelos seus apóstolos, seja uma verdade de fato, eles podem muito bem pegar esse tipo de verdade e tentar, objetivamente, colocar isso em prática na vida política e econômica da sociedade. Inclusive na Constituição, né? Sim. Isso é o que a gente chama usualmente de fundamentalista. E até lembrando especificamente, o fundamentalista surgiu, ou o primeiro fundamentalista é um cristão protestante americano, que tenta pegar as ideias da Bíblia e de textos sagrados cristãos protestantes especificamente e impor sobre comunidades que não necessariamente partilhavam daquele tipo de fé. A obrigação de acabar com a fome é do Estado. A obrigação de dar saúde, educação, assistência social é do Estado e não da igreja. E se confunde hoje, porque hoje a igreja faz muito mais que o Estado. Bem, há um tipo de poder interessantíssimo que a gente pode analisar em relação à religião e às igrejas de forma geral, né, a institucionalidade da religião, que é o poder para além da fé, ou seja, o impacto que a religião possui em questões seculares, né, profanas. Especificamente aqui a gente está dizendo que mundos religiosos, vamos pegar o exemplo específico do mundo cristão, eles tendem a, mesmo junto a pessoas que não são cristãs, obrigar um certo tipo de prática, um certo tipo de moralidade e um certo tipo de jeito de pensar no mundo. Ou seja, o ateu nascido no Brasil, objetivamente, ele não é religioso, não tem fé, mas ele é cristão no sentido da moralidade. Especificamente porque a gente cria normas que cumprem um padrão de ser, cumprem um jeito de ser aprendido e desenvolvido na história junto ao cristianismo. Pode parecer bobo, mas a própria ideia, por exemplo, de feriados nacionais, quase todos os feriados brasileiros, tem vinculação direta com a ideia do cristianismo e da cristandade. Mas se a gente for ultrapassar isso na norma, por exemplo, de direito penal, também ali existe uma grande pressão, um grande impacto da religiosidade cristã, especificamente nas normas fundamentais, a ideia de direito à vida, o não matarás, o não roubarás, etc. Isso está exposto dentro do nosso Código Penal, nas normas de direitos humanos, numa perspectiva global. Então, a Declaração de Direitos Humanos, por exemplo, de 48 das Nações Unidas, ela é objetivamente, claramente religiosa e cristã. Portanto, a gente pode pensar e entender que, no final das contas, mesmo para aquele que não é cristão, mesmo para aquele que não é religioso, existe uma forma de ser social que vai sendo constituída e impõe sobre esse cidadão um jeito dele viver individualmente. O diálogo tem que existir. Por exemplo, numa casa legislativa, eu sou adepto que tenha representantes de todos os segmentos, de todas as minorias, não só religiosas, mas outras minorias também. Por quê? Porque é a casa do diálogo, a casa do debate. As minorias têm que ser representadas dentro de uma casa legislativa. Então, eu vejo com muito bons olhos a pluralidade das religiões dentro do nosso Estado. O Estado de fato é laico, é o que você falou. Estado laico não é Estado ateu. Então, se eu sou católico, eu vou defender a minha ideologia, os meus princípios dentro da composição dentro do Estado. O que é evangélico também, o que é budista também. E isso é importante no crescimento do Estado. Então, eu vejo que o Brasil ele vive agora uma etapa muito curiosa. Porque muitas pessoas ainda acham que a gente não é um Estado laico e continuam trabalhando pesado para transformar no Estado laico. Só que, na verdade, eles estão querendo transformar em um Estado ateu, onde você não pode expressar a sua fé e a sua crença. E aí a gente corre um risco muito grande, porque, hora nenhuma, a gente falou que o Estado brasileiro é ateu. O Estado brasileiro é laico. Cada um pode manifestar a sua fé. Se a gente for pensar especificamente na maior das religiões do mundo, o islamismo, seja o conceito de Alá, a ideia de um Deus como Alá, seja as figuras que trouxeram a palavra de Alá para a população, mas em especial nas últimas décadas ou últimos séculos, a perspectiva de lideranças religiosas tal qual um ayatolá, um shah, etc., também há uma influência substantiva. Se a gente for pensar especificamente no exemplo mais interessante que a gente tem na região islâmica, de liderança que causa impacto, que é o caso iraniano, né? A Revolução Iraniana do final dos anos 70. O Irã era coordenado por uma liderança religiosa chamada de Shah, especificamente o Shah Reza Pahlavi. A forma de se pensar do Shah em termos de política religiosa era uma, e ela era a antítese da perspectiva dos
dos ayatollahs, também outros tipos de lideranças religiosas islâmicas mais vinculadas com o xiismo e coisas do gênero. Então, nesse contexto, a própria revolução, a própria mudança de uma liderança religiosa islâmica, ou seja, sai-se de uma liderança religiosa islâmica para outra, muda completamente o cenário interno do Irã, e o Irã, como um grande ator no sentido internacional, também muda substantivamente as questões da política internacional, em especial na contraponto Irã-Estados Unidos e depois Irã-Iraque nos anos 80. Outro tipo de exemplo interessante é a gente ir para o mundo asiático, seja da Grande Ásia, seja nas sub-regiões asiáticas. Se eu pensar na China especificamente, o confucionismo é absurdamente impactante, seja na forma do chinês viver a sua realidade pontual, ou seja, familiar, diária, então a perspectiva da tranquilidade, da não revolução, coisa do gênero, seja na construção da estrutura de pensar ou de ser do chinês ou da China enquanto um cenário político ou um Estado. Especificamente, claro, o Partido Comunista chinês ele proíbe a profissão de uma fé, mas objetivamente as lideranças comunistas foram criadas num ambiente religioso, minimamente falando, né, que seja numa ótica budista, seja numa ótica confucionista, eles apreenderam uma série de moralidades e formas de existir. E a política específica, hoje em dia na China, da não profissão pública de fé, mas a permissão, ao fim e ao cabo, de que o cidadão possa ter fé individualmente, está baseada nas lógicas budistas e confucionistas. Então, a ideia de um Gandhi, que consegue a Revolução Indiana e a independência indiana, também nessa perspectiva da Revolução Pacífica, claramente influenciado por perspectivas e ideários budistas. Se a gente for pensar dentro de regimes mais locais, por exemplo, no interior do Brasil, no interior de países da América Espanhola, coisa do gênero, do grande impacto que existe, ou da grande pressão que existe nessa correlação entre o coronel e o padre. A liderança religiosa acaba sendo uma figura com grande... Es la intransigencia moral, la perfecta coherencia entre fe y conducta, lo que lleva al consejero a rechazar la república. La única abstracción que el sertanero podía aceptar a partir de su experiencia del mundo era Dios. El consejero practica la moral que predica, casi no come, no tiene sino la túnica y las sandalias que lleva puestas, prefiere dormir en el suelo antes que en hamacas o camastros, es casto. No es extraño que, puestos en la disyuntiva de elegir, los sertaneros decidieran que él era el vocero de Dios y no ciertos párrocos que conocían de ética menos inflexible. Él aglutinó una latente rebeldía fraguada por la frustración, el aislamiento, el primitivismo cultural y una visión integrista de la religión, pero también por una instintiva voluntad de defensa de lo propio, la tradición, las costumbres y las fantasías que mantienen ceñida a la tribu, y una generosa disposición de sacrificio por un oscuro ideal. Sin el consejero no es posible entender la guerra de Canudos, pero a pesar de los mares de tinta que ha hecho correr, nadie, ni siquiera Euclides, ha podido entenderlo del todo, asir por completo la furtiva silueta del consejero. Por eso, él ha sido y seguirá siendo un permanente fuego fatuo tras el que corre y correrá desalada la ambición novelística. Jesus diz no Evangelho: dá a todos o que te pedir. E nesta doutrina está ensinando que não devemos excluir pessoa alguma para deixarmos de socorrê-la. Porque todo o próximo tem direito natural de pedir e ser remediado. Quem será tão insensível vendo seu semelhante a ponto de morrer de golpe mortal que ele descarregará a miséria sem ajudar? Mesmo aquele que não acredita na existência de Deus e, portanto, não acredita na vinda de seu Filho, Jesus Cristo, à Terra, seja um ateu de fato ou um religioso de outro tipo de fé, de outro tipo de religião, a imagem, a ideia de Cristo é um fato. Portanto, Cristo existe palpavelmente. Pode não ter uma descrição histórica acurada, para além dos textos sagrados, especificamente da Bíblia, mas especificamente ele é uma realidade palpável no mundo na medida que ele gera consequências políticas, sociais, morais, etc. e tal. Então, nesse contexto, Jesus Cristo foi fundamental. Em que sentido? Ele funda uma nova lógica de pensar sobre a religião, uma nova lógica de construção social,
e ele reconstitui toda a ideia do que o mundo naquele momento significaria. Especificamente, ele cria, né, a ideia do que ele traz, cria a ideia de uma religião universal. Uma religião agregadora, salvadora, que pode ser conquistada e ser dominada por qualquer indivíduo, que aproxima sociedades em qualquer lugar do mundo, ou seja, ela não tem relação nenhuma com a etnia, com a sua história, etc. E nesse sentido ela é de salvação. O indivíduo basta que ele ame a Cristo, ame a Deus, para que ele seja salvo. Ele só tem que se arrepender dos pecados que ele vai objetivamente cometer o tempo inteiro. Então é interessantíssimo que é um conceito absurdamente mais poderoso do que qualquer conceito que o homem já criou na sua história. A figura de Cristo e as ideias que ele apresenta para a sociedade humana são poderosíssimas e, portanto, vão perdurar durante muito mais tempo. Nesse contexto, a liderança religiosa passa a ser a figura central. Antes de Cristo, a gente tem um período que a gente chama de período axial, de 1800 a.C. até 200, 100 a.C., que a gente começa a ter essa proximidade ou essa singularidade de lideranças religiosas. Até então, o que interessava era a comunidade de forma geral. Mas Cristo é a liderança emblemática em todos os sentidos, políticos, religiosos, morais, etc., porque ele dá conta de trilhar um caminho específico que todo homem pode seguir, e nesse contexto ele abre espaço para que todo ser seja salvo, desde que ele de fato acredite e tenha fé de que Deus existe. Ou seja, ele cria uma verdade absoluta que não pode ser desconstruída por nenhum tipo de opinião, verdade científica ou qualquer coisa do gênero, que o mundo do profano, nosso mundo, o mundo que não seja do sagrado, consegue produzir. E os impactos disso na política são enormes. Sim, com certeza. O que acontece? Canudos arrasou-se, mas não é no arrasamento de Canudos que se acha o nosso maior proveito moral. Suprimiram uma colônia de miseráveis, mas não tocaram na miséria que a produziu. Os jagunços são as vítimas da situação embrionária de uma sociedade enquistada na rusticidade colonial. Os vencedores mostraram a sua inferioridade e o seu despeito, assassinando os vencidos. O petróleo e a faca exterminaram num queimadeiro monstruoso e numa degola inaudita centenas de prisioneiros, velhos, mulheres e crianças. Nunca houve desonra mais inútil e barbárie mais bestial.